Um grande abraço para você que está aqui na Goal. O assunto é a Série D do Campeonato Brasileiro, é a quarta divisão na reta final, 12ª rodada praticamente encerrada. Depois daqui, faltam mais 2 só rodadas para o fim da fase classificatória e aí a gente vai descobrir as 32 equipes que avançam para os mata-matas. Você deixa o seu like e se inscreva aí no nosso canal. Vamos deixar essa meta aí de 100 likes para esse vídeo. O grupo 1 teve a vitória do Princesa do Solimões, 2-0 para cima do Manaus, fundamental vitória nesse confronto direto. Princesa deu um passo muito importante para garantir vaga no mata-mata. Rio Branco e o Maitá empataram por 2-2, finalizando o sábado. O Rio Branco realmente perdeu forças nessa disputa e o Maitá conquistando seu primeiro ponto na Série D ao longo de 12 rodadas. No 12º jogo foi conseguir um empate, perdeu 11 vezes. No Aloysio Ferreira, em Rondônia, Porto Velho 1, Manauara 1. Porto Velho está classificado para os mata-matas, o Manauara já tinha garantido a vaga muito antes. E na segunda-feira no Zerão tem Trem e São Raimundo, jogo bem importante também. Tá vendo na tela aí, em destacados, o Manauara e o Porto Velho, os dois classificados do grupo 1. Manauara 28 pontos, Porto Velho chegou a 22. Você pode até estranhar, mas peraí, o quinto tem 18, o quarto tem 18, são só 4 pontos, faltam 2 rodadas. Pois é, mas Trem e Manaus se enfrentam na última rodada, então os dois juntos não conseguem mais passar o Porto Velho. Terceiro lugar, Princesa do Solimões 19, Trem com 18, Manaus com 18, já de olho nesse confronto direto da última rodada, embora o Trem possa vencer o São Raimundo, chegar a 21 e ficar um pouquinho mais tranquilo. O São Raimundo tem 13, sétimo lugar o Rio Branco com 12, oitavo lugar o Maitá, que fez seu primeiro ponto nessa Série D do Campeonato Brasileiro, tem 11 derrotas e um empate finalmente conquistado nesse último fim de semana contra o Rio Branco, que acabou perdendo força aí nessa reta final para buscar a classificação. Inclusive o Rio Branco já está eliminado. Vamos ao grupo 2, que teve aí no confronto maranhense a atropelada do Maranhão, 5-1 para cima do Motoclube, com 2 gols do Felipe Cruz. Realmente uma vitória que garantiu a classificação do Maranhão à próxima fase, a fase de mata-mata, e colocou o Motoclube numa situação bem complicada, o tradicional time de São Luís. No confronto piauiense da rodada, o River meteu 2-1 para cima do Altos no Lindolfo Monteiro em Teresina. Vitória importante aí para adiantar aí a classificação, né? O River bem na briga. No Ribeirão, Tocantinópolis e o Fluminense empataram por 1-1, jogo de equipes que estão também nessa briga de G4. Esse com certeza é o grupo que tem mais equipes brigando por vaga no mata-mata. E na terça-feira, no Parque do Bacurau, tem Cametá e Águia de Marabá. O Cametá, se vencer, vai atingir o 5º lugar e aí entra de vez na briga. Liderança do Maranhão, único classificado do grupo, 21 pontos. Segundo lugar, o River assumiu o segundo posto com a vitória em cima do Altos, tem 18 pontos, leva vantagem no saldo de gols. Terceiro, o Altos com 18, quarto, Tocantinópolis com 16 e tem outro time do Piauí na briga para chegar no mata-mata, o Fluminense com 15 pontos. O Motoclube ainda vive, tem chance, com 15 pontos. Sétimo lugar, o Cametá tem 12, ainda joga nessa rodada, pode chegar a 15 e se vencer o Águia de Marabá, vai para o 5º lugar e o Águia tenta sobreviver. Se vencer o Cametá, vai chegar a 12, vai precisar aí de 2 vitórias nas 2 últimas rodadas, um certo milagrinho aí para conseguir chegar no mata-mata, o time do Águia enfrentando o Cametá. Vamos ao grupo 3. O Souza venceu o Potiguar por 1-0 no Edgarzão. O Atlético Cearense perdeu sua sequência de 5 jogos sem vitória, sem derrota. Perdeu agora para o Iguatu por 1-0 num confronto bem direto nesse grupo. O jogo foi lá no Domingão. O 13 bateu o Maracanã no Estádio Amigão, Campina Grande, 2-1, voltando a vencer. É a segunda melhor campanha no geral de toda a Série D. América de Natal na Arena das Dunas, vitória fundamental, bateu o Santa Cruz por 2-0. Santa Cruz, 7 jogos sem vencer na Série D. Liderança do 13, 27 pontos, já classificado. Segundo o Iguatu, do Ceará, tem 24 pontos, também classificado, já para o mata-mata. Se classificou com a sua vitória no confronto direto contra o Atlético Cearense. Aliás, quem vencesse o jogo ia garantir vaga. Terceiro lugar, na verdade o Atlético se vencesse não, né? Mas daria um passo importante. Terceiro, o América com 20. Quarto, Atlético Cearense com 17. Mas atenção que na próxima rodada tem América e Atlético, confronto de 1.000 pontos, eu diria, de muitos pontos, vale muito. Quinto lugar, o Souza com 17, também tá na briga. Aí você tem Santa Cruz, Maracanã e Potiguar, já bem desclassificados aí, a gente pode colocar.
Grupo 4, 12ª rodada, mais uma vitória da Juazeirense, vem numa sequência muito boa, são 3 vitórias nos últimos 4 jogos, saiu lá da lanterna para buscar classificação. Venceu o Jacuipense por 2-1, o Itabaiana no Barretão venceu o Petrolina 2-0, confirmando sua excelente campanha, uma das melhores também da Série D, tá entre as 5 melhores campanhas, com certeza. No Coraci da Mata deu o CSE que tinha perdido em casa na rodada anterior, justamente para Juazeirense, agora vence o Asa por 2-1 fora de casa, recuperando aqueles pontos desperdiçados. E na segunda-feira, no Arrudão, tem Retrô e Sergipe. Uma vitória coloca o Retrô muito perto da classificação. O Sergipe está praticamente eliminado. Liderança do Itabaiana, 26 pontos, disparado na frente e já classificado aos mata-matas. Segundo lugar, CSE, 18. Terceiro, Juazeirense também tem 18 pontos, tem um saldo a menos. Juazeirense chegou a ser a lanterna da chave, veio numa sequência muito boa no segundo turno. Quarto lugar, o Retrô com 17, mas ainda joga. Se vencer o Sergipe, vai a 20, abre 3 pontos para a quinta colocada, que é a Jacuipense com 17. Sexto lugar, o Asa, 15 pontos, também na briga. Esse é um outro grupo bem parelho, com muitas equipes disputando, 6 aí, né, disputando. Na verdade, a primeira não, que já está classificada. A Petrolina e Sergipe estão muito para trás. Vamos ao grupo 5, que envolve as equipes do Centro-Oeste brasileiro. O Misto, vitória muito importante do Misto, mais uma vitória. Nos últimos 4 jogos fez 10 pontos. O Misto muito bem, batendo o União Rondonópolis por 2-1. O Brasiliense ganhou do Real Brasília por 3-1. Brasiliense, a terceira melhor campanha da Série D no geral, batendo o Real Brasília, que foi uma das piores. O Anápolis se classificou nessa rodada no Jonas Duarte, bateu o Capital por 3-1. O Anápolis precisava só do empate para classificar e deu de sobras aí, 3-1 para cima do Capital. E o outro que classificou, esse é o grupo 5, que mais forneceu classificadas nessa rodada. Já tem 3 classificadas ao todo e o Misto tá praticamente classificado também, é um grupo quase fechado. O Craque fez 2-0 no Iporá. A gente vai ver aí Brasiliense, Anápolis e Craque já classificados para o mata-mata para o 16avos de final da Série D. Brasiliense com 26, Anápolis tem 24 pontos, terceiro lugar o Craque com 21, quarto lugar o Misto, 20 pontos. Repare que o Misto tem 6 pontos de vantagem para o Iporá, que é o quinto colocado com 14. União Rondonópolis, Capital, Real Brasília já estão eliminados. O Misto precisa de um empate, 1 ponto garante o Misto na próxima fase, na fase de mata-matas. Tem 2 jogos pela frente aí, o Misto muito perto de garantir vaga. Grupo 6, grupo que também mandou 2 classificadas e foi nesse fim de semana. Nova Iguaçu bateu a Portuguesa por 1-0 com o gol do Marlon no finalzinho do jogo lá no Jânio Moraes, na Baixada Fluminense. Nova Iguaçu garantindo vaga no mata-mata, lidera o grupo. Itabuna também garantiu vaga, bateu o Audax em Moça Bonita, no Rio de Janeiro, 1-0, um gol também no finalzinho, assim como Nova Iguaçu, garantindo 3 pontos fundamentais. No grande confronto direto do fim de semana, da chave, Serra e Real Noroeste empataram por 2-2, o Serra foi buscar esse empate no finalzinho, estava perdendo por 2-0, foi buscar, jogando em casa no Robertão, e conseguiu aí manter a sua posição no G4. E no Ipatingão, o Ipatinga conseguiu vencer o Democrata de Sete Lagoas, os dois morrem aí abraçados nesse campeonato, estão eliminados. Nova Iguaçu lidera, 25 pontos, uma das melhores campanhas, está ali entre as 6 melhores campanhas, né? Segundo, Itabuna com 23 pontos. Terceiro lugar, a Portuguesa, perdeu pela primeira vez no campeonato, só ela e o Manauara estavam invictos, agora só o Manauara invicto mesmo, Portuguesa 19 pontos, e começa a se preocupar com a turma de baixo. Quarto lugar, o Serra, 18, quinto lugar, Real Noroeste, 17. Semana que vem, próxima rodada, tem Portuguesa e Real Noroeste no Rio de Janeiro. Então é um jogo bem importante que pode classificar a Portuguesa para a próxima fase. E como a gente já disse, Democrata de Sete Lagoas, Ipatinga e Audax já eliminados. Grupo 7, na tela, o Santo André meteu 4-1 para cima do São José. Vitória importante. Santo André ameaçando sempre entrar nesse G4 aí. O Pouso Alegre bateu o Patrocinense por 2-0, mas as duas equipes estão eliminadas. Aliás, um desempenho terrível dos times de Minas Gerais. Todos vão ser eliminados aí na primeira fase. Água Santa venceu a Inter de Limeira pelo placar de 1-0. Vitória bem importante e sinal amarelo aceso para a Inter de Limeira. Tava com a classificação na mão. Agora 3 derrotas seguidas. Ainda tem grande chance de classificar, mas agora já periga um pouco. O Costa Rica conseguiu o que parecia muito difícil, bateu o Maringá, que de fato foi muito difícil, vencendo por 3-2. O Maringá vinha de 10 jogos sem derrota dentro dessa chave número 7. O Maringá, 26 pontos, liderando. O Maringá que só perdeu lá no início do campeonato e depois não perdeu mais, tem uma derrota no campeonato. Inter de Limeira, 20 pontos. Inter de Limeira chegou até 7 pontos pro quinto, 8 até, e agora todo mundo foi encostando. Costa Rica tem 20, é a terceira colocada. Água Santa tem 19, fora do G4. O Santo André tem 17, e aí já eliminadas São José, Pouso Alegre e Patrocinense.
Aí são 4 times para 3 vagas. A Inter de Limeira estava certa com essa segunda vaga, agora não mais. Agora vai ter que correr atrás, vai precisar de 1 ou 2 pontos aí, pelo menos, para garantir essa vaga. Costa Rica, Água Santa e Santo André, muito na briga. Grupo 8, grupo das equipes que envolvem os times do sul do Brasil. Tivemos Novo Hamburgo e Avenida empatando por 1-1 no Estádio do Vale. Concórdia e Ercílio Luz empataram pelo mesmo placar. No domingo, Olímpico Regional em Cascavel deu barra 3-0, uma vitória para colocar o time catarinense na zona de classificação para o mata-mata. E no Bento Freitas, o líder, Cianorte, venceu o Brasil de Pelotas por 2-1. Com esse resultado, o Chavante sai do G4. Classificação já aparece com o Cianorte com 21 pontos, mas destaque, o Cianorte tem um jogo a menos. Nessa classificação do Grupo 8, nós temos metade dos times com 10 jogos, com 11 jogos, e outra metade com 12 já. O Cianorte é desses que tem 11, assim como a Avenida, 18 pontos. O Concórdia tem 12 jogos, tem 16. Fecha o G4, o Barra com 15 pontos e tem 12 jogos, assim como o Concórdia. Fora do G4, o Brasil de Pelotas, Ercílio Luz, Novo Hamburgo e Cascavel, sendo que Brasil de Pelotas e Novo Hamburgo ainda tem um jogo a menos para fazer, ou seja, o Brasil de Pelotas pode até entrar no G4 com esse jogo a menos, conseguindo ultrapassar tanto o Barra quanto o Concórdia, caso ele vença essa partida a menos que ele possui dentro do Campeonato Brasileiro da Série D. Então esse G4 é do Grupo 8 com Cianorte, Avenida, Concórdia e Barra. Bora para a classificação geral. Aqui a gente olha do 1º ao 64º. Lembrando que essa classificação não tem impactos para qualificar equipes para os mata-matas, né? As 32 que vão avançar para os mata-matas são os grupos que definem essas equipes que vão avançar para a próxima etapa, mas essa classificação vai ser importante na hora do mata-mata, porque ela lá na frente, nas quartas de final sobretudo, ela vai definir os confrontos. O primeiro vai enfrentar o 8º, vai ser avaliado o índice técnico lá pra frente, também define mando de campo, enfim. Liderança do Manauara, 28 pontos, é a melhor campanha no geral, o único invicto da Série D. Segundo, 13, 27. Terceiro, Brasiliense, tem 26, tem mais saldo do que a quarta melhor campanha do Maringá, 26. Quinto lugar, Itabaiana, 26. Sexto, Nova Iguaçu, tá com 25 pontos. Sétimo lugar, o Anápolis, 24. Oitavo, Iguatu, também tem 24. Fechando aí os 10 primeiros, o Itabuna tem 23. Porto Velho 22, com 21 pontos, Maranhão, Cianorte, Craque, com 20, Inter de Limeira, Costa Rica, América de Natal e Misto, 19 pontos para Princesa dos Solimões, Água Santa e Portuguesa fechando os 20 primeiros, 18 para River, Altos, Avenida, Trem, CSE, Juazeirense, Serra, Manaus, 17 pontos aí já em 29º, Retrô, Atlético Cearense, Souza, Jacuipense, Real Noroeste e Santo André, 16 pontos para Concórdia, Tocantinópolis, 15 para Asa, Barra, Fluminense, Motoclube, 14 pontos para Brasil de Pelotas, Iporá e Ercílio Luz, 13 para São Raimundo e Santa Cruz. Aqui a gente já tá nas piores equipes do campeonato, 12 pontos para Pouso Alegre, Cametá, Rio Branco, Souza, União Rondonópolis, 11 pontos Novo Hamburgo, Cascavel, 10 pontos para Petrolina, Ipatinga lá embaixo, Democrata de Sete Lagoas, 9 pontos para Sergipe, Maracanã e Águia de Marabá. 7 pontos para o Capital, 6 pontos Real Brasília, Potiguar tem 6 pontos. A terceira pior campanha no geral é do Audax, com 5 pontos. A segunda pior campanha da Patrocinense, também 5 pontos, mas tem um saldo bem pior, pior defesa aí da Série D. E a pior campanha de todas do Humaitá, que em 12 rodadas perdeu 11 jogos e só fez 1 ponto. Principais artilheiros, vamos lá, da Série D. Ari, do Atlético Cearense, tem 7 gols ao todo. Junto dele, o Felipe Pará, do River, do Piauí. Wesley Smith, 7 gols do Fluminense, do Piauí. Com 6 gols vão aparecer aí o Paulo Rangel, do Motoclube. Kaique Lemes, jogador do Misto. Felipe Cruz, do Maranhão. E fechando a lista, finalmente, o Thiaguinho, do 13, jogador do Flamengo. Esse foi o resumo da Série D do Campeonato Brasileiro. Está encerrada a 12ª rodada da 4ª divisão. Daqui em diante, só 2 rodadas para a gente definir todas as classificadas ao mata-mata. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!